Nessa edição especial do Jornal Gente, tratando dos acontecimentos na Venezuela, a operação dos Estados Unidos que levou Nicolás Maduro e a esposa dele para os Estados Unidos, nós estamos recebendo um especialista em segurança e também ações militares, autor de diversos livros sobre o tema. Alessandro Visacro está conosco nesta manhã ao vivo para discutir um pouquinho mais conosco detalhes dessa operação. Professor, um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente. Gostaria de uma avaliação geral para a gente começar o nosso papo sobre esta grande operação dos Estados Unidos no fim de semana na Venezuela para capturar o ditador e a ex-primeira-dama do país. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Como foi dito anteriormente, as Américas, né, aquilo que o norte-americano chama de hemisfério ocidental, constitui a zona de influência primária dos Estados Unidos. E realmente, ao longo das últimas décadas, o governo norte-americano tem sido um pouco negligente, ou melhor, bastante negligente com a nossa região. Isso permitiu com que a China, especificamente por meio da geoeconomia, o que é a geoeconomia? É o uso da economia para a consecução dos objetivos do Estado, e não atendendo às dinâmicas do mercado. A China tivesse uma penetração muito grande na nossa região. Hoje, o maior parceiro comercial da América Latina é a China. E o governo colombiano, a ditadura bolivariana de Chávez e posteriormente de Maduro, constituía um combo de problemas para os Estados Unidos. Era uma fonte de instabilidade regional, que é o objetivo primário dos Estados Unidos para a nossa região, sobretudo por meio do nexo crime-terror, da associação com insurgências terroristas criminais. Então a presença do Hezbollah é muito grande na Venezuela, na região da Isla Margarita. A Venezuela funcionava como uma porta de entrada para potências extra-regionais, China, Rússia, Irã, e antagonizando os Estados Unidos, sem dizer que é um país com enormes jazidas de ouro, as maiores reservas de petróleo conhecidas. Então a situação na Venezuela, ao longo das últimas décadas, foi se tornando um grande problema regional e, sobretudo, para os Estados Unidos. E a atual administração na Casa Branca, a administração do presidente Trump, ela sentiu que deveria fazer aquilo que, na perspectiva geopolítica norte-americana, seria o básico, o necessário. E tem exercido o seu poder de coerção militar, coerção econômica, coerção política, diplomática, para promover a mudança de regime em Caracas. E no último dia 3 realizou uma operação extremamente bem elaborada, uma operação complexa e muito bem sucedida para capturar o chefe de Estado, Nicolás Maduro. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente aqui conosco, essa edição especial, muito importante, suas explicações nesse momento. O que intriga, uma questão assim muito latente aqui, inclusive entre a nossa audiência, é que uma ação militar desse porte, com a captura de um presidente, no caso o ditador Nicolás Maduro, dá para ser feita sem apoio interno de pelo menos parte de agentes do regime? Sônia, essa operação, ela é considerada, né, a tipologia dela é uma operação especial, extremamente complexa, de grande envergadura. Foram utilizadas 150 aeronaves, de acordo com informações oficiais. Essas aeronaves decolando de mais de 20 bases, incluindo navios, aeródromos e campos de pouso em terra. Um efetivo robusto de tropas. E, normalmente, né, vamos dizer assim, em termos ideais, esse tipo de operação conta com um suporte de inteligência significativo. Isso é inquestionável. Dentro desse repertório de meios de inteligência, nós podemos considerar também a disponibilidade de elementos de inteligência infiltrados, com redes de apoio. Seja um apoio contando com espiões, informantes, agentes que praticaram a defecção, né, ou seja, mudaram de lado. Isso dá um suporte à operação. Então, nós não temos os dados disponíveis, mas é lícito supor que esse trabalho, essa ação militar, ela foi precedida de uma robusta ação de inteligência
que deve sim ter contado com colaboradores civis e militares. Isso é bem plausível. Professor Visacro Macalossi, aqui é um prazer falar com o senhor. Essa operação chama atenção pela sua infraestrutura logística, a sua efetividade, como o senhor bem descreveu. É a segunda grande operação militar norte-americana numa janela de tempo muito curta. Eu acho que é importante a gente lembrar da operação militar que destruiu as estruturas nucleares iranianas. Foi rápido, foi efetivo e foi contundente, e aqui me parece que vai na mesma linha. Eu acompanhei várias entrevistas concedidas pelo secretário Marco Rubio na imprensa norte-americana. Teve uma que me chamou a atenção, que foi no programa da NBC News, Meet the Press. O Rubio chegou a comentar em dado momento, respondendo sobre aquilo que seria o interesse norte-americano em termos de exploração de petróleo na Venezuela. Ele disse basicamente o seguinte, não com essas palavras: o petróleo, o óleo venezuelano nos interessa menos do que a destinação que este óleo, que este petróleo está sendo usado em favor da Rússia e da China, que são países que não estão no nosso hemisfério. O que eles estão fazendo aqui? A minha pergunta é a seguinte: qual é o recado que essa operação, que parece que só os Estados Unidos conseguiriam desempenhar no mundo, passa para esses dois países que são os seus principais adversários na cena internacional? Deixa eu responder a sua pergunta em duas partes. Primeiro, essa alusão que você fez ao ataque em meados do ano passado, o ataque norte-americano combinado com o ataque israelense à infraestrutura nuclear iraniana. Então a gente observa um grande paralelo entre essas duas operações no seguinte sentido, né, contra o Irã e contra a Venezuela. A gente observa um uso calibrado da força. Então, não é aquele emprego massivo do poderio bélico convencional, ou seja, uma invasão de grande porte seguida de uma ocupação, como aconteceu, por exemplo, no Iraque em 2003. Então, a gente observa o governo norte-americano fazendo uso do seu instrumento militar, mas não como último e decisivo recurso disponível para a consecução da política da Casa Branca. Em ambos os casos, o uso do instrumento militar, na verdade, abriu um leque de opções para o decisor político. Tanto é que, logo depois da operação, os Estados Unidos, ele não provocou, logo depois da captura do Maduro, ele não provocou uma mudança abrupta de regime, justamente para evitar aquele caos que se segue à deposição do regime. Então é muito interessante a gente observar essa linha de ação, esse curso de ação que o governo norte-americano tomou nas duas operações. Com relação à Rússia e China, acredito que você tenha falado muito bem sobre isso. A questão é a redefinição do equilíbrio de poder geopolítico global. Porque depois da Guerra Fria, a qual você fez menção, que termina entre 89 e 91, nós tivemos um período de hegemonia total norte-americana. Na verdade, um período de hegemonia ocidental sobre a égide norte-americana. E agora, todas essas transformações geopolíticas que nós vemos no mundo hoje vêm justamente daquilo que o próprio norte-americano chama de potências revisionistas. China, Rússia, Irã, Turquia, em certa medida a Coreia do Norte, justamente para buscando uma redefinição de uma ordem internacional que se contraponha a essa hegemonia norte-americana. Então, o acesso norte-americano a essas ricas reservas de petróleo venezuelano é um componente importante nesse tabuleiro de xadrez geopolítico global. Isso é fundamental, porque essa disputa por fontes energéticas é decisiva nessa redefinição do ordenamento global. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Gente com o professor Alessandro Visacro, que é especialista em ações militares. E, professor, queria colocar de novo aqui para o senhor acompanhar o que disse ontem à noite o presidente Donald Trump a respeito de outro país que também faz fronteira com o Brasil, a Colômbia.
Nós temos um vizinho doente, muito doente. Não é um vizinho, mas é quase isso, que é a Venezuela, que está muito doente. A Colômbia está muito doente também, comandada por um homem doente, que gosta de fazer cocaína e não vai continuar fazendo por muito tempo. Ele tem fábricas e indústrias de cocaína, não vai continuar fazendo. Então vai haver uma operação? Soa bem para mim. Soa bem para mim, foi o que disse o presidente Donald Trump. Professor, depois do sucesso, na visão dos Estados Unidos, da ação na Venezuela, só acha que é plausível que haja algum tipo de operação semelhante na Colômbia? Sinceramente, não. A gente tem que observar, nós temos que observar que a Colômbia abriga o conflito mais longevo da América Latina. A Guerra Civil na Colômbia ela começa nos anos 1940. E esse conflito vai sofrendo transmutações, mas a violência sectária ela permanece na Colômbia. E no início dos anos 2000, o Estado colombiano estava à beira do colapso total. Um dos fatores que contribuíram significativamente para que a Colômbia se reerguesse foi a ajuda norte-americana, sobretudo com o aporte de recursos, o aporte de assessores, é aquilo que o norte-americano, na doutrina norte-americana, é chamado de assistência militar. Então isso de forma concreta salvou o Estado colombiano. Começou lá com o Plano Colômbia e foi se desenvolvendo. Agora é importante a gente observar que em maio vão ocorrer eleições presidenciais na Colômbia. Então seria, de certa forma, precipitado da parte dos Estados Unidos uma ação militar na Colômbia, sendo que logo agora aqui a gente vai ter essa eleição. E aí eu acho importante nós fazermos um gancho. Com a custódia do ditador Nicolás Maduro, dependendo daquilo que o Maduro colocar, se predispor a falar, a gente tem que considerar que muito possivelmente a eleição na Colômbia em maio e a eleição no Brasil em novembro talvez esteja nas mãos dos Estados Unidos. Professor, para a gente finalizar, eu acredito que muita gente nessa manhã, ao ouvir as notícias no fim de semana, e hoje deve estar dividido, pensando assim, peraí, um país está invadindo o outro país, como é que fica a questão da soberania? Do outro lado, nós temos um ditador, temos alguém que está no poder, que não é reconhecido internacionalmente, tem visões, né, tem aspectos positivos aí dos dois lados. Como a gente pode traduzir isso tudo e ajudar aqui o nosso ouvinte, o nosso assinante a entender um pouco mais a fundo a complexidade e a importância desta operação especial dos Estados Unidos na Venezuela? Então a primeira coisa que nós temos que entender, e aí eu vou recorrer ao ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, nós temos que olhar como o mundo como ele é, e não como ele deveria ser. Então é uma violação do direito internacional, sem dúvida alguma. Mas nós temos que compartilhar de um ceticismo muito grande. É uma violação do direito internacional, sim, mas e daí? Como foi dito pelo nosso colega lá em Porto Alegre, o que predomina, de fato, é a realpolitik. E é esse mundo que nós temos que entender. Esse é um aspecto fundamental. É uma violação da soberania venezuelana? Sim. Qual é o ensinamento que nós, brasileiros, podemos entender sobre isso? Soberania não é um dom, não é uma dádiva. A soberania é um dos elementos, um dos 4 elementos constitutivos do Estado moderno. E essa soberania ela precisa adquirir algumas características para que ela seja efetiva, né? A soberania nada mais é do que o monopólio da força, o poder de império que o Estado tem sobre seus elementos materiais, quais sejam povo e território. Essa soberania ela precisa ter algumas características, una, indivisível, imprescindível, exclusiva, enfim. A soberania, como eu disse, ela não é um dom, não é uma dádiva. Então o Estado precisa ser zeloso da sua soberania. Ora, quando nós olhamos para o Brasil, nós temos áreas não governadas no interior do Estado. Nós temos déficits de soberania, por exemplo, na Amazônia Ocidental, nós temos déficit de soberania nos grandes enclaves urbanos que são controlados por grupos armados criminais.
E isso não pode ser visto de forma segmentada. Uma coisa é política interna, outra coisa é política externa. Não, a gente tem que entender esse mundo complexo de forma sistêmica, de forma integrada. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para a nossa soberania em todas as perspectivas. Desde aquilo que acontece, por exemplo, nos garimpos ilegais na Amazônia Ocidental, aquilo que acontece nas periferias das grandes cidades, aquilo que acontece nos morros do Rio de Janeiro, e associar isso com essa dinâmica extremamente voraz, extremamente predatória, que é o ambiente estratégico contemporâneo, o ambiente geopolítico contemporâneo. O Brasil precisa estar preparado para isso e precisa ter uma diplomacia, uma política externa pragmática, objetiva e responsável, e não pode ter uma diplomacia que seja tão somente uma extensão do populismo doméstico. O Brasil precisa se preparar para o mundo de 2070. Nós, brasileiros, precisamos esquecer 1970 e olhar para esse mundo extremamente complexo, desafiador, que está sendo escancarado na nossa frente. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Gente ao Vivo com o professor Alessandro Visacro, como eu disse, é autor de muitos livros aí a respeito desse tema. Se tiver curiosidade, é só você fazer uma busca que vai encontrar todas essas obras aí disponíveis na internet. Grande especialista em estratégia que tentou colocar alguns pontos para a gente aqui a respeito desse assunto relacionado ao que está acontecendo na Venezuela. Sempre uma honra, viu, professor? Até uma próxima. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Sônia, Thaís. Muito obrigado a todos. Obrigada. Na sequência Obrigada, aqui do Jornal Gente, você vai conhecer a posição do governo brasileiro sobre a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, o que disseram os representantes do Brasil e como isso vai repercutir na política interna. Também estará conosco o cientista político Fernando Schiller. Já, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.